Os irmãos que estão vão sentar e vamos meditar nisso agora. Resposta de Deus. Vou repetir. Resposta de Deus. Eu acho que a resposta de Deus é algo que todos nós buscamos. Buscamos o direcionamento, buscamos uma confirmação, amém, irmãos? E queremos que Deus nos mostre qual é a sua vontade. Talvez você que está em casa aí, está precisando de uma resposta de Deus, de um direcionamento de Deus. Talvez você precise de uma resposta para tomar uma decisão. Talvez nós precisamos de uma resposta para fazer alguma coisa. E você que está buscando resposta de Deus, nessa noite eu quero te dizer que Deus tem resposta. Você pode dizer amém aí na sua casa aqui? Deus tem resposta. Ele disse em sua palavra: pedi, pedi, dá-se-vos-á, bateis e abri-se-vos-á. O que ele está dizendo é: olha, quando você pede, quando você clama, eu tenho resposta. Deus está dizendo. Quando você clama, eu tenho resposta. Deus está dizendo para você aí em casa, você aqui agora. Seja bem-vinda, Jéssica, Deus te abençoe. Sabe qual é o problema? Preste atenção agora. O problema é identificar a resposta. Precisamos aprender a identificar a resposta de Deus. Todos nós queremos de alguma forma agradar a Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? Diga seu amém, diga seu sim. Nós queremos agradar a Deus. E a resposta que nós queremos é justamente, missionária, para não desagradar a Deus. Queremos uma resposta para nos manter segundo o coração de Deus. Porque nós sabemos que quando estamos na direção de Deus, as coisas tendem a dar certo. Pode ter problema, mas no final Deus abençoa. É quando nós estamos na direção de Deus. Mas quem pretende agradar a Deus tem que entender o que está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se você quer agradar a Deus, atente para Hebreus 11, 6. Porque se a sua vida não estiver respaldada no que se trata a agradar a Deus, em Hebreus 6, ou melhor 11, 6, você vai fracassar. Pastor, o que está escrito em Hebreus 11, 6? Está escrito o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Diga glória a Deus. Aleluia, irmã Edivânia. A paz do Senhor, irmã Edivânia. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível. Então, quando eu busco uma resposta, eu busco porque eu quero me manter no centro da vontade de Deus.
você que está aqui, você que está em casa, coloque os seus sonhos na mão de Deus. Coloque os seus projetos na mão de Deus. E aí eu vou ter fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Mas para tomar a atitude certa, eu preciso de algo chamado direcionamento. Eu preciso, para ter direcionamento, eu preciso reconhecer a voz de Deus. E parece que é fácil, né? Quando falamos de reconhecer a voz de Deus, parece que reconhecer a voz de Deus é algo simples. Parece que reconhecer a voz de Deus é algo tão fácil. Quantas vezes você orou e mesmo orando ficou confuso no que fazer? Quantas vezes você foi para a igreja pedindo uma resposta a Deus, foi ministrado a palavra, os meninos louvaram, foi dado saudação, testemunho, mas ainda assim você não saiu com resposta? Eu preciso aprender a reconhecer a voz de Deus. E é isso que eu quero te ensinar hoje. É isso que eu quero ministrar acerca de resposta. Eu vou lhe mostrar 3 pontos aqui, que claramente vão denunciar uma possível resposta de Deus. Então, se você está em casa e você puder anotar, você vai anotar o que eu vou falar aqui, porque o que eu vou falar pode te trazer direcionamento agora. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só baixar aqui, gente. Primeiro, estou desligando os instrumentos, tá? O pessoal da live aí. Ok, vou desligar ali também. Estou desligando tudo aqui. Glória a Deus. A luz. Deus, amém? Pode dar glória a Deus. Vamos falar da resposta? Antes de eu te mostrar os pontos que revelam a resposta, eu preciso te dizer uma coisa. Aprenda que sempre, diariamente, você sempre ouvirá 3 vozes. Vou repetir. Diariamente, você escuta 3 vozes. E não importa se você é de Deus ou se você não é de Deus. E não, se todo mundo vai ouvir diariamente 3 vozes. Amém? Compartilha essa live aí, você que está em casa. Compartilha essa live aí agora. Coloca nos grupos. Marca alguém, porque Deus tem resposta. Você que está aqui agora, você que está em casa aí agora, escute uma coisa. Perceba que diariamente 3 vozes falam ao nosso coração. E eu vou falar primeiro da voz do Todo-Poderoso. Diariamente Deus fala com a igreja. E eu vou te ensinar hoje a como identificar a voz de Deus. Mas não é só Deus que fala comigo diariamente. O diabo também fala conosco diariamente. Que história é essa, pastor? Eu sou de Deus. A minha vida é de Deus. O diabo não tem força de falar comigo, não. Gente, Jesus era de quem? Jesus era Deus na pessoa do Filho. Mas mesmo assim o diabo falava com ele, sim ou não? Falava. E
perceba que o diabo falou dos momentos cruciais da vida de Jesus. Quando ele estava sofrendo, quando ele estava jejuando. Nos momentos cruciais o diabo vem para confundir a nossa voz. Porque na dor nós clamamos logo a quem, gente? A Deus. E aí vem o diabo para nos ludibriar e para nós pensarmos que é a voz de Deus. Então eu ouço diariamente Deus, o diabo diariamente quer falar conosco. E terceira e última voz que nós ouvimos diariamente é a voz do homem, é a voz das pessoas. Então eu tenho Deus falando diariamente comigo, eu tenho o diabo se intrometendo na conversa, e eu tenho as pessoas tentando ajudar. E aí, quando nós estamos em busca de uma resposta, nós nos deparamos com 3 vozes. E como eu vou identificar qual voz eu devo obedecer? Talvez você possa dizer para mim assim: pastor, é claro que eu vou obedecer a voz de Deus. Claro, quando você consegue identificar a voz de Deus. O problema é que muitos de nós não estamos conseguindo mais identificar a voz de Deus. Porque a voz do diabo parece muito com a voz de Deus. Ele é o pai da mentira, ele é o enganador. Então ele vai se travestir de Deus para nos enganar. Vê o que aconteceu com Adão e Eva. Quando o diabo usa a serpente, a palavra liberada pela serpente foi doce. Doce e convincente, a ponto de fazer Eva pecar. Aí eu pergunto a você: Eva pecou porque ouviu a voz do diabo, sim ou não? Sim. E Adão pecou porque ouviu a voz de quem? De Eva. Perceba que Eva peca porque escuta e dá vez a voz de Satanás, e Adão agora peca porque dá vez a voz do homem, de Eva. Então tem muita gente fracassando porque está dando ouvido a quem não deveria dar ouvido. Aleluia! Vai glorificando ao Senhor. Você que está em casa, vai exaltando ao Senhor. Marta, minha prima Marta, está conosco. Deus abençoe Marta, a paz do Senhor. Compartilha essa live, vamos adorar o Senhor. Então você entendeu aqui agora que a voz que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir, é a voz de Deus. E eu vou te ensinar a como identificar a voz de Deus. Pode sentar. Eu preciso entender que para identificar a voz de Deus, primeiro ponto, se você quiser escrever em casa, escreva. Se você está aqui e tiver como você anotar, anote que eu vou falar a você. Porque se você aplicar na sua vida o que eu vou falar agora, ninguém vai te enganar mais. Suas decisões serão completamente maduras. Primeiro ponto para que eu consiga identificar a voz de Deus. Primeiro, eu só reconheço a voz de quem eu tenho intimidade. Esse é o primeiro ponto. Para que eu reconheça a voz de Deus, eu preciso ter com Ele intimidade. Porque senão a questão não é Ele não falar, é eu não reconhecer a voz dEle. Você lembra de Samuel? Deus estava falando com ele, mas como ele não tinha intimidade com Deus, Samuel não reconheceu a voz de Deus.
Então, antes de você querer uma resposta de Deus, antes de você querer que Ele te dê uma direção, comece a buscar intimidade com Ele. Oh, aleluia! Busque intimidade com Ele. Mergulhe mais profundo com Ele. Porque nós nunca reconheceremos a voz dEle se nós não estivermos notoriamente, diariamente, ouvindo a voz dEle. Sabe o que Ele vai dizer acerca de reconhecer a voz dEle? Ele diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Quando ele viu o povo perdido, sem direção, ele disse: não, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Mas ele está falando daqueles que têm intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Ele, pode se levantar quem for para dizer qualquer coisa, mas você vai reconhecer a voz de Deus. Quantas vezes alguém já chegou para você, dizendo: assim diz o Senhor, e você no seu íntimo sabia que não era Deus, porque você conhece a voz de Deus. Então, para eu começar a conhecer a voz de Deus, eu vou ter que ter intimidade com Ele. Eu vou ter que começar a entrar no meu quarto, fechar a porta e falar em secreto com Ele. Eu vou ter que começar, sabe, a consagrar a minha vida a Ele, pedir a Ele para Ele falar comigo, para eu reconhecer a voz dEle. Então, o primeiro ponto para que você comece a reconhecer a voz do Senhor é ter intimidade com Ele. O Wellington Amaral, seja bem-vindo, Wellington, Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem está entrando aí, gente, compartilha. Ivanaldo Silva, Deus te abençoe, meu querido. Se puder nos ajudar, compartilha, não custa nada, é só um clique e nós vamos alcançar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Mete o dedo no amei aí, no joinha, e vamos adorar. Primeira coisa eu disse que é ter intimidade com Deus. Você que está em casa, você precisa buscar intimidade com Deus. Segundo, eu não sei nem que horas são, agora eu sei. Primeiro, ter intimidade. Segunda coisa, preste atenção no que eu vou falar agora. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O segundo ponto já vai eliminar um monte de alternativa na sua vida. O primeiro é ter intimidade, e o segundo já vai eliminar muita coisa na sua vida. Pastor, como é que eu vou saber se aquela resposta é de Deus? Como é que eu sei se esse negócio é de Deus? Deus nunca, presta atenção, Deus nunca vai falar nada que não esteja na palavra dele. Você entendeu agora? Eu preciso ter respaldo bíblico para essa resposta. Se a resposta que eu quero não tem respaldo bíblico, então não é de Deus. Isso é muito sério. Porque quando eu quero uma resposta de Deus, quando na palavra dele já está escrito, ele não vai contra a sua palavra. Eu gosto de uma palavra que Paulo disse acerca das coisas que não estão escritas. Paulo disse o seguinte: se um anjo descer do céu e anunciar outro evangelho além do que eu já vos anunciei, considerai anátema. Ele está dizendo: se um anjo descer e falar outra coisa que não esteja na palavra, não serve de nada. Então, para entender a vontade de Deus, essa resposta precisa ter respaldo bíblico. Você entendeu agora? Vou ser mais claro para você. Houve um momento na palavra de Deus onde aparentemente Deus queria
o sacrifício humano de uma criança chamada Isaac. Você sabe a história? Filho de Abraão. Deus não quis Isaac. Deus não efetivou o sacrifício. Nós sabemos a história que nunca mais houve um pedido daquele. Pedido esse que nem se efetivou. Então você acha, se alguém dissesse que Deus estava pedindo um sacrifício humano, precisaria de resposta? Não. Por quê? Porque na própria palavra não há princípios, não há base para isso. Então se não tem base, então não é a vontade de Deus. Rafaela, Deus abençoe Rafaela, boa noite. Se não tem base, então não é a resposta de Deus, não é a vontade de Deus. Não adianta ficar se debatendo em uma resposta que não tem princípios bíblicos. Então, para que eu entenda a vontade dele, primeiro eu tenho que ter intimidade com ele. Segundo, o que eu quero dele, eu tenho que ter base bíblica para isso. Aleluia! Se você aplicar o primeiro e o segundo ponto na sua vida, você já vai eliminar um monte de alternativas, viu? Um monte de resposta que você estava pedindo a Deus, esse segundo ponto já te responde. Se não tem base bíblica, então não é a vontade de Deus. Último ponto. E esse é muito interessante também. Primeiro eu falei de ter intimidade. Segundo, de ter base bíblica. E último, e não menos importante, confirmação do que eu quero. Explico. Eu oro a Deus, eu peço a resposta dele, eu tenho base bíblica para isso. E se eu não tenho base bíblica, eu já descarto. Se eu tenho base bíblica, então aquilo pode ser a resposta de Deus. Mas não significa dizer que ter base bíblica é a vontade de Deus. Tá? Então, eu preciso da confirmação de Deus. Você precisa da confirmação. Como é que a confirmação vem, pastor? Porque pareceu agora que a gente falou e voltou para o começo, né? A gente está atrás de uma resposta, a gente fala de base bíblica, de intimidade, mas aí volta para uma confirmação. E a confirmação de Deus na minha vida, ela pode se dar por várias maneiras. Aí eu volto para o primeiro ponto. A intimidade que eu tenho vai revelar como vai ser essa confirmação. A intimidade que eu tenho pode revelar como essa confirmação vai chegar. Ela pode vir por meio de uma palavra profética. Eu creio nisso. Amém? Ela pode vir por meio de uma palavra profética. A confirmação de Deus, ela pode vir por meio de sonhos. Está na palavra isso. Tem base bíblica para dizer isso a você. Então, eu posso ouvir uma palavra profética. Eu posso ter sonhos. Deus pode me dar sinais. E Deus pode usar pessoas. Presta atenção agora. Deus pode usar pessoas, homens e mulheres de Deus, para te aconselharem. Perceba, quando eu falo de aconselhar, eu quero lembrar o que está escrito em Salmos. Salmos 1, versículo 1. Porque Deus pode usar a pessoa para me aconselhar, mas tem que ter base bíblica para isso.
Como assim, pastor? Salmos 1, versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Então, o conselho que Deus pode usar para você são conselhos pontuais de pessoas levantadas por Ele. Então, se você sair daqui, se você aí na sua casa e entender que a resposta de Deus, a confirmação de Deus, também vem por sinais. Como assim sinais? Eu falei uma vez aqui na igreja que quando a gente quer muito uma coisa, tudo é resposta. Os irmãos que cultuam conosco já ouviram isso. Quando a gente quer muito uma coisa, tudo pra gente é resposta. Aí eu me lembro da história que eu já contei na igreja, de um homem que ele morava na zona rural, e a igreja na zona rural é bem distante das casas, e aquele irmão ia para a igreja, ele estava atrasado por culto festivo da igreja, e a história conta que aquele irmão tentou pegar um caminho, um atalho, para chegar mais rápido na igreja. E tinha uma terra cercada, que se aquele irmão pulasse a cerca e fosse por aquela fazenda, ele chegaria 40 minutos mais rápido. Primeiro que a terra era privada, não podia entrar. Mas ele mesmo assim decidiu entrar. E ele pensou: uma fazenda é grande demais, eu não vou fazer nada, eu vou só dar uma carreira para chegar no outro lado. Quando ele botou o pé na cerca, que ele ia pulando a cerca, um homem vinha passando numa bicicleta e parou. E disse, e perguntou a ele: você vai pular a cerca? Ele disse: vou, porque eu estou atrasado para o culto, e aqui eu economizo 40 minutos. Aí o senhorzinho da bicicleta disse assim para ele: olha, cuidado, porque eu fosse você eu não ia não, porque essa semana o fazendeiro dessa fazenda soltou um touro aí, tem um touro solto aí. E ele olhou para aquele monte de terra, aquele monte de hectares de terra, e ele não viu o touro. E ele disse: mas é muita terra, o touro não está aqui não. Aí o homem da bicicleta disse: pois vem com você. E ele pulou, e ele pula o cercado, e ele vai tranquilo, com a bíbliazinha dele na mão, cantando porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Quando ele chega na metade do caminho, quem aparece? O touro. Quando o touro é crente, parece que o touro deu-lhe uma carreira, deu-lhe um serbaque. O irmão chegou na igreja rasgado, arranhado e revoltado com Deus. E ele começou a cirar, e ele disse: se eu tivesse ido para o bar, se eu tivesse ido para uma festa, não tinha me acontecido. Mas cadê Deus para me livrar do touro? Eu indo para a casa dele. E ele chega na igreja arretado. E quando ele chega na igreja com a cara feia, toda arranhada, o pastor chegou perto dele e perguntou o que foi aquilo. E ele contou a história, o pastor: olha só, pastor, foi assim, o touro fez isso, e Deus sequer me livrou disso, eu vindo para a casa dele. E o pastor perguntou assim: mas me conta essa história do começo. Dijane, seja bem-vinda, Dijane. E ele contou desde a hora que o rapaz da bicicleta chegou.
Quando ele contou a história toda de novo, desde o começo, o pastor disse: Deus falou com você e você não ouviu. E ele disse: quando? Ele disse: a voz de Deus era a voz de um homem da bicicleta e você não reconheceu. Quando nós não temos intimidade com Deus, nós não reconhecemos a voz de Deus. Quando não há princípio na palavra de Deus, invadir a terra e pular é certo? Está fora do princípio. Quer livramento? Não tem respaldo bíblico e quer livramento? Aquela voz do homem da bicicleta era a voz de Deus. Você que está em casa aí agora, você que está aqui, escuta agora. Eu estou sendo a voz de Deus para você agora. A minha voz é a voz do homem da bicicleta, mostrando a você que se o que você está pedindo a Deus não tem princípio bíblico, então não é a vontade de Deus. Se Ele não confirmou, tem princípio, mas Ele não confirmou, então espere, porque talvez ainda não seja o tempo de Deus. Você pode dizer amém, irmão Jorge? Seja bem-vindo, Jorge. Deus abençoe. Aleluias. Aleluia. Quer direção de Deus? Tem intimidade com Ele. Quer direção de Deus? Coloca a tua vida no princípio da palavra de Deus. Conhecereis e a verdade. Deus tem direção para você. Você que está em casa, você que está aqui, diga comigo assim: Deus tem direção para a minha vida. Repita comigo: Deus não me quer tão confuso. Aleluia. Esse embaraço na sua mente, esse embaraço nas suas emoções, essa não é a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que é aquela que é boa, perfeita e agradável. Oh, rabadarabaxerebecai. Aleluia. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Compartilha isso e estiver adorando ao Senhor. Termine o culto hoje, irmão, pedindo direção a Deus. Comece no primeiro ponto, tendo intimidade com Deus. Se for necessário, se afaste um pouco das redes sociais. Se for necessário, se afaste de pessoas tóxicas. Se for necessário ter intimidade, desliga o celular. Faça qualquer coisa, mas volte a ter intimidade com Deus. Os irmãos que estão aí em casa, faça seu pedido de oração, que eu vou orar agora. São 9 horas. Ou seja, faltam 7 minutos. Você que quer oração, faça o seu pedido agora. Deus tem direção, aleluia. Os irmãos em casa estão pegando a visão. Aqui também, amém? Deus está dando resposta hoje. Faça o seu pedido de oração. Por quem você quer que nós oremos agora? Se você ainda não compartilhou, compartilhe para que fique salvo esse culto e vidas sejam abençoadas. José Miguel colocou aqui: pastor, ora por minha família. Amém, José. Vamos orar pela família do nosso irmão José Miguel. A missionária pede oração por ela e a casa dela. Bruno César Lima, ele pede oração pela vida dele.
Dijane Santos, ela pede oração para ela e a família dela. Nós vamos orar por ela e a família. Irmã Nenê, ela colocou aqui: peço oração por Esdra e família. Amém. Amigo nosso que está enfermo, nós vamos orar por ele agora, em nome de Jesus. Irmã Cíntia pede oração por ela, pela família dela. Glória a Deus. Irmã Solange Silva, ela colocou: peço oração por mim. Não é isso? É por nós, é? E por todos os meus familiares. Vamos orar, irmã Solange, em nome de Jesus, por ela e por todos os familiares dela. Marília, estou muito triste por não poder. Marília colocou que está muito triste por não ter pegado o culto do início. Mas quinta-feira, Marília, tem culto profético em nome de Jesus, amém? E vai ser aqui, nós estaremos aqui, amém? A nossa missionária vai ministrar a palavra quinta-feira, Marília. Fique triste não, viu? Que quinta-feira tem culto forte, em nome de Jesus. Eu acho que a irmã Cíntia, né, pedindo oração pela filha que vai ser mãe, não é isso? Deus abençoe, vamos orar sim, em nome de Jesus. Keila pediu oração por minha família também, e pelos que estão no hospital, não é isso? Vamos orar, Keila, sim, em nome de Jesus. Edivânia colocou aqui: peço oração por mim e por que estou com febre desde sábado, ora por mim e meus filhos. Amém, irmã Edivânia, vamos orar sim, amém? Mas se está com febre, como seu pastor, eu vou lhe aconselhar, vá ao posto de saúde, tá bom, irmã? Também, eu vou orar sim, amém? Mas como nós estamos nessa pandemia, é importante que esses sinais sejam levados a sério. Se teve febre, procurar um posto de saúde, mas eu vou orar agora, em nome de Jesus. Irmã Elisane, ore por mim e por minha família, amém, irmã Elisane? Vamos orar sim, em nome de Jesus. Romério colocou: Jesus é fiel na vida de todos, Ele vai resolver os problemas de cada um, amém, amém. E a nossa irmã diaconisa Enaide também, vamos orar em nome de Jesus, amém? Vamos orar ao Senhor agora. É Dijane pedindo oração. Dijane, não é isso? Dijane pedindo oração pela família dela. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você na sua casa aí, estão em casa agora, vamos orar ao Senhor. Coloca a tua vida também no altar do Senhor agora. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu quero clamar a Ti nessa hora, Senhor, por cada pedido de oração que foi feito aqui agora, Jesus. Por cada pessoa que colocou o nome, Senhor, do seu familiar, do seu amigo, do seu conhecido. Pessoas que colocaram o nome de sua família, Senhor, no pedido de oração nessa hora. Eu quero me colocar diante do Teu altar agora e clamar pela vida de cada um deles agora. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um agora, Espírito de Deus. Senhor, repreenda o espírito de morte, repreenda o espírito de enfermidade, repreenda todo o mal agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora, nós dizemos não à enfermidade, dizemos não a qualquer mal que sobrevenha na nossa vida. Eu oro a Ti, Senhor, crendo na cura, na transformação, no Teu cuidado sobre a vida de cada família agora. Cuida, Senhor, do Teu povo, cuida da Tua igreja, Espírito Santo.
Ajuda aquele que está cansado, aquele que está fraco, aquele que está sobrecarregado. Ajuda a cada um agora. Eu oro a Ti, Senhor, ministrando a Tua bênção, ministrando a Tua paz agora. Que esses que nos pediram oração, que eles possam logo mais testemunhar que o Senhor respondeu às suas orações. Eu oro a Ti porque creio, eu oro a Ti porque confio no poder da oração. E eu Te peço, Deus, muda a história de quem está nos assistindo agora, muda a história dessa família agora, muda a história dessa pessoa agora. Entra nessa casa agora, entra nessa família agora, Deus, e cura, e transforma, e liberta para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti agora, pelo Teu milagre, por Tua paz, por Tua alegria, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, amém? Queridos, eu quero avisar que quinta-feira nós temos, como eu acabei de falar, culto profético, amém? Quinta-feira nós teremos 19h30 culto profético. Aleluia. Marília, que pediu oração pelo pai dela semana passada, não foi isso? Colocou aqui que ela está agradecendo as orações e dizendo que o pai dela está bem melhor, para a glória de Deus, amém? A oração vale muito em seus efeitos, amém? Glória a Deus. Meu amigo Marcos Moraes colocou aqui: boa noite, pastor, a paz do Senhor, amém, eu creio. Marcos, um abraço para você, meu amigo, em nome de Jesus, amém? Gente, o aviso está aqui, vocês estão lendo aí em casa, tá? O pessoal que está em casa está lendo aqui, culto profético às 19 horas, tá bom? Culto profético às 19h30, perdão, tá no aviso, tá certo, o aviso tá certo, 19h30, tá? Gente, o pessoal que está online em casa aí agora, esse aqui embaixo vocês estão vendo, é meu Instagram, tá? Pastor _ Ricardo Souza. Vai lá no meu Instagram também, me siga lá, que nós divulgamos tudo no nosso Instagram, tá aqui bem do lado, tá bom? Do lado também o símbolo da nossa igreja. Você pode nos seguir também no canal do YouTube, como também no Facebook, tá bom, gente? Eu quero agradecer a cada irmão que ficou conosco e compartilhou. Eu acredito que melhorou hoje a live, né? No começo travou um pouquinho, mas a nossa igreja, o nosso ministério, sempre preocupado em dar o melhor e em fazer algo com qualidade, amém? Receba a bênção apostólica agora, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito estejam com toda a igreja, não só agora, mas para sempre. A igreja diz: se o Senhor é por nós, Deus te abençoe, e até o culto profético quinta-feira, em nome de Jesus.